Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos colocar de pé para dar início a mais um culto. Vamos estar fechando os nossos olhos, estar falando com Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui está a tua igreja. Estamos dando início a mais um culto. Que o Senhor se faça presente em nosso meio. Que as nossas adorações cheguem a Ti. Que o nosso louvor, a nossa oração, que o Senhor venha receber do nosso coração o melhor. Queremos entregar o melhor para Ti nessa noite, Pai. Toma este povo que é Teu. Essa casa é Sua. Estamos aqui para Te adorar, Te bendizer e engrandecer o Teu nome. Se faça presente em nome de Jesus, meu Deus. Obrigada. Amém e amém. Vamos adorar a Deus. Eu sei que você veio aqui hoje com esse intuito de render graças, de adoração. É muito conhecida essa música, então adore juntamente conosco. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar meu coração, Teu altar. Quero ouvir o som do céu, a Tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra a Ti, Deus, Te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem me incendiar meu coração ao Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Quantos vieram contemplar a glória de Deus nessa noite? Ele está no nosso meio, Ele está andando aqui. Não fique com a boca fechada, não fique calado. Ele quer ouvir você nessa noite. Oh Deus, queremos ser batizados pelo Teu Espírito. Queremos ser cheios do Teu Espírito. Fala conosco nessa noite em nome de Jesus, meu Deus. Ouço barulho diferente. É como o vento veemente. Eu vejo línguas como que de fogo.
luz como que de fogo, pousando sobre o ambiente. Nós estamos reunidos, a casa está preparada, pode soprar o vento, reacender a brasa. Nós estamos reunidos, a casa está preparada, pode soprar o vento, reacender a brasa. Me batiza com fogo, aleluia, reacende a chama em mim. Me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Aleluia. Reacende a chama em nós, Senhor. Reacende de novo essa chama, Pai, que está se apagando, mas o Senhor não vai deixar se apagar. Hoje Ele vai reacender essa chama no seu coração. A gente vai queimar por Ele nessa noite. Nós vamos queimar por Ele, nós vamos queimar por Ele. Acende outra vez tua chama em nós. Aviva outra vez, aviva outra vez. Acende outra vez tua chama em nós. Aviva outra vez, aviva outra vez. Acende outra vez tua chama em nós. Aviva outra vez, aviva outra vez. Acende outra vez tua chama em nós. Aviva, aviva outra vez, aviva outra vez. A nossa geração tem lenha pra queimar e pode incendiar. Vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar e dar e pode incendiar. E vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar e pode incendiar. E vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar e pode incendiar. E vem nos batizar. Me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Aleluia. Amém, aleluia. Aplauda o Senhor Jesus nessa noite. Pode se assentar, fique à vontade. Se alegre neste lugar. Nosso Deus está aqui, está ouvindo, está vendo a cada um de nós neste lugar. Fico muito feliz em você que veio, você que está aqui prestigiando esse momento, agradecendo a Deus, agradecendo pelas bênçãos que Ele tem feito, que eu sei que são muitas. Na minha vida mesmo tem feito muitas maravilhas, muitas bênçãos. Eu sei que Ele tem derramado em cada um de nós e vai continuar derramando em cada um de nós. Amém? Queria que você estendesse a sua mão para cá. Vamos estar orando pela taça, por esses pedidos de oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui tem alguns pedidos de oração que com fé oraram. E eu sei que o Senhor vai responder a cada um deles.
Eu sei que essas pessoas, elas precisam, Pai, da resposta. Elas precisam do Senhor. Por isso que elas escrevem todas as vezes aqui nessa taça. E eu sei que o Senhor é um Deus grande. Eu sei que o Senhor é um Deus maravilhoso. Eu sei que o Senhor é um Deus poderoso. O Deus do impossível, e vai nos atender. E vai atender este povo que com fé orou. E assim eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Eu gostaria de estar passando a oportunidade. Ana Laura. Ela vai trazer um louvor para nós. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Descansei de mim quando descobri que o meu futuro está preservado em Deus. Amadureci os sonhos que plantei em meio ao deserto que com lágrimas reguei. Meu futuro é agora, eu colherei. E ninguém vai dizer que apenas eu tentei. Deus vai realizar tudo aquilo que eu sonhei. Já posso até cantar que chegou a minha vez. Deus assina os projetos que hoje viverei. Pra que duvidar de quem já provou que o meu futuro nem a morte atolou? Pra que limitar minha fé só no que vejo? Se Deus me proporciona ser aquilo que eu creio, vou viver os sonhos mais perfeitos. E ninguém vai dizer que apenas eu tentei. Deus vai realizar tudo aquilo que eu sonhei. Já posso até cantar que chegou a minha vez. Deus assina os projetos que hoje viverei. Tenho asas pra voar no céu. Deus deu o infinito quando rasgou o véu. Tenho asas pra voar no céu. Deus deu o infinito. E ninguém vai dizer que apenas eu tentei. Deus vai realizar tudo aquilo que eu sonhei. Já posso até cantar que chegou a minha vez. Deus assina os projetos que hoje viverei. Ele assina o projeto que hoje viverei. Que hoje viverei. Agradeço a oportunidade. Amém. Gostaria de passar a oportunidade para o bispo Wagner trazer uma saudação ao nosso coração. Amém. Graça e paz. Está todo mundo alegre ou tão triste? Vamos se alegrar. Estamos na presença do Senhor. Gostaria de deixar
apenas um verso, livro do Salmo, Salmo 40, e o verso é de número 1, só para nós começarmos a nossa semana debaixo da graça. Diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Você tem esperado com paciência? Espere com paciência, porque nós servimos um Deus que realiza sonhos. Talvez o sonho ficou no decorrer da caminhada, mas o salmista diz: esperei com paciência no Senhor. Amém? Que você possa ficar com esse versículo no seu coração e na sua mente durante toda esta semana. Esperei com paciência no Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Eu queria convidar as pessoas que estão aí atrás para você chegar um pouco mais à frente. Teve uma coisa que eu já falei aqui numa pregação minha, mas que eu vou repetir. Quando eu era criança, eu gostava muito de sentar no último banco, sempre. Eu odiava sentar na frente. Eu falava: não, sentar na frente, todo mundo vai me ver indo lá para frente. E se eu beber água, todo mundo vai ver que eu estou indo beber água. Eu não quero. Só que o meu pai, toda vez eu chegava na igreja, sentava, e ele olhava para mim e falava assim: senta na frente, senta na frente. E aí um dia meu pai chegou para explicar para mim por que eu deveria sentar na frente. E depois disso eu comecei a sentar só nas primeiras cadeiras. Ele falou assim: minha filha, quando o pastor está entregando uma coisa, as pessoas que estão na frente recebem mais e recebem primeiro. Quase não sobra para quem está lá atrás. Então você quer ficar sem? Eu falei: não quero não. E realmente, quanto mais perto do altar nós estamos, mais fogo recebemos, mais graça recebemos, mais atenção nós temos. Por isso, eu sei que muitas pessoas gostam de sentar atrás. Eu amava sentar atrás. Mas a gente tem que entender que quanto mais perto do altar, mais perto de Deus nós estamos. Por isso que a gente tem que colocar isso no nosso coração, de sempre sentar à frente. Tanto que é bom, né? E para mim, pelo menos para a pessoa que está aqui, é bom, porque vê você mais de perto. Você está pertinho de mim. Isso aconchega o meu coração também. Eu queria fazer uma dinâmica com vocês. Muitas das vezes a gente não ouve a voz de Deus. E aí, para essa dinâmica, todo mundo vai ficar no seu lugar mesmo. Só que vocês só vão agir quando eu falar: Evelyn disse. Eu vou falar assim: Evelyn disse, levanta a mão direita. Aí todo mundo levanta a mão direita. Evelyn disse, levanta a mão esquerda. Evelyn disse, bate palma. Tá bom? Se eu não falar Evelyn disse antes da ação, vocês não podem fazer. Então, por exemplo, se eu falar assim: Evelyn disse, levanta a mão direita, abaixa. Eu não falei Evelyn disse antes do abaixa. Então, vocês não podem abaixar a mão. Vamos, um teste, para ver se vocês estão ligados. Evelyn disse, bate palma. Tá bom. Eu falei para abaixar o braço. Então, quando você bater palma, você tem que continuar na palma. Vamos de novo. Evelyn disse, bate palma. Evelyn disse, para a palma. O Serginho entendeu. Entendeu? De novo. Evelyn disse, bate palma. Evelyn disse, para a palma. Evelyn disse, abaixa a mão. Teve gente que abaixou a mão antes. Evelyn disse, levanta o braço esquerdo. Abaixa. Eu não disse, Evelyn disse. Vamos tentar? Vamos tentar para valer? E aí, quem errar, não participa mais da brincadeira. Só vai ficando quem for acertando. Até a gente ver o último. Tá bom? Então, vocês têm que ter muita concentração. Tudo bem? Evelyn disse para bater os pés assim. Evelyn disse para parar. Levanta a mão esquerda. Eu não disse, Evelyn disse. Quem levantou tá fora. Quem levantou tá fora. Evelyn disse, levanta as duas mãos para cima. Abaixa. Eu não falei, Evelyn disse. Evelyn disse, abaixa a mão. Evelyn disse, deixa eu ver, para levantar a mão direita.
Evelyn disse para estender a mão direita. Evelyn disse para abaixar a mão direita. Vocês estão pegando, vocês estão pegando. Evelyn disse para você falar seu nome. Fala sua idade agora. Eu não disse, Evelyn disse. Quem falou a idade está fora, não brinca mais. Quem ainda está na brincadeira? Eu não disse, Evelyn disse. Evelyn disse, quem ainda está na brincadeira? Ninguém. Vocês querem mais uma oportunidade? Mais uma. Vamos prestar atenção agora? Vamos lá, gente, concentração, concentração. Evelyn disse, fica de pé. Bom, senta. Já perdeu, irmão, já perdeu. Evelyn disse, senta. Evelyn disse para levantar a perna direita. Abaixa. Evelyn disse, abaixa. Evelyn disse para dar um abraço em alguém que está do seu lado. Isso. Evelyn disse para desabraçar. Bom, foi bom. Evelyn disse para dar 2 palmas. 3 palmas. Eu não disse, Evelyn disse. Quem ainda está na brincadeira? Evelyn disse, quem ainda está na brincadeira? Sérgio, só vocês 2? E a irmã Joelma, os 3, só tem 3 na brincadeira. Só tem 3 na brincadeira. Vamos lá. Evelyn disse para dar 4 palmas. Saiu. Evelyn disse para baixar a mão. Olha, vocês estão bem, vocês estão bem. Evelyn disse para levantar a mão esquerda. Mais alto. Saiu! Parabéns, Serginho. Palmas para o Serginho. Querem mais uma chance? Última chance para vocês. Só que agora vai ser muito rápido, tá? Então eu não vou esperar. Eu vou falando e vocês têm que prestar muita atenção. Estão preparados? Então vamos lá. Levanta a mão. Evelyn disse para levantar a mão. Abaixa a mão. Evelyn disse para abaixar a mão. Levanta o corpo. Evelyn disse para levantar da cadeira. Senta. Evelyn disse para sentar. Evelyn disse para levantar. Evelyn disse para levantar a mão. A outra mão. Eu não falei, Evelyn disse. Evelyn disse para abaixar a mão. Sentar. Eu não falei, Evelyn disse. Evelyn disse para sentar. Cruzar os braços. Evelyn disse para cruzar os braços. Descruzar os braços. Evelyn disse para descruzar os braços. Levantar a mão direita. Evelyn disse para levantar a mão direita. Evelyn disse para levantar a mão esquerda. Evelyn disse para levantar as 2 mãos mais alto. Abaixa as 2 mãos lá embaixo. Oh, pastor! Vocês estão muito bem, vocês estão muito bem. Evelyn disse para abaixar as mãos. Qual que é o seu nome mesmo? Olha, tá muito bem, tá muito bem. Evelyn disse para você falar a sua idade. Qual é a pessoa que você mais ama? Evelyn disse para você falar a pessoa que você mais ama. Vocês estão bem. Evelyn disse para levantar. Sentar. Evelyn disse para sentar. Levanta a mão direita. Quem ainda está na brincadeira? Manjou. A Evelyn disse, quem ainda está na brincadeira? Isso, só 4. Só 4. Evelyn disse para levantar... 5, né? Você está na brincadeira? Evelyn disse para levantar a mão esquerda. Bate 1 palma. Evelyn disse, bate 2 palmas. Evelyn disse, bate 3 palmas. Evelyn disse, bate 4 palmas. Evelyn disse, não bate nenhuma palma. Vocês estão bem. Quem abaixou a mão? Só tá na Laura e meu bem agora. O resto tudo abaixou a mão. Tudo abaixou a mão.
Evelyn disse para baixar a mão. Olha só. Evelyn disse para levantar. Vem até mim agora os dois. Evelyn disse, vem até mim os dois. Fica aqui na frente. Vai lá na frente, amor. Desce lá. Evelyn disse, vai lá na frente. Ele não caiu. Ele não caiu. Eu jurava que ele ia cair. Tá esperto, tá esperto. Tá esperto. Evelyn disse, levanta a mão. Eu não falei qual qualquer uma, né? Evelyn disse, levanta a outra mão. Evelyn disse, as duas mais alto. Evelyn disse, abaixa a mão. Eram as duas, amor. Abaixa a mão. Você estava com quantas levantadas? Você tinha que abaixar as duas. A Ana Laura ganhou. Pode bater palmas. Obrigada, Ana Laura. Pode sentar. Isso é só para a gente ver que muitas das vezes a gente não ouve a voz de Deus. Porque Deus diz, e aí nós queremos muitas das vezes fazer o que Ele não diz. E muitas das vezes a gente é enganado por isso. Deus não disse pra gente fazer tal coisa e a gente vai lá e faz tal coisa, falando, foi Deus que falou. Não, e tem gente que tem a capacidade de falar, foi Deus que falou. E Deus não falou nada. Deus não disse nada. Ele não mandou. E é só pra gente ficar mais atento à voz de Deus. A gente, às vezes, ouve a voz de Deus, mas a gente não ouve o que Ele diz. A gente ouve tudo. Não exatamente o que Ele manda. E às vezes a gente não presta atenção nessas coisas. Então hoje a gente vai sair desse culto prestando atenção, né? Todo mundo, eu acho que todo mundo deu para entender. E essa dinâmica eu queria passar para vocês. Agora eu vou passar a oportunidade para o Gabriel trazer uma saudação. Paz, Senhor, igreja. Eu acho fascinante como Deus, Ele trabalha. Se eu não me engano, na saudação que o bispo trouxe aqui, o finalzinho dela era que eu esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu socorro. A saudação que eu quero trazer hoje é algo semelhante. No Salmo 119, no versículo 143, Davi diz o seguinte: sobre mim vieram tribulações e angústia, todavia os teus mandamentos são o meu prazer. Igreja, eu tenho certeza que aqui nessa noite há muitas pessoas que estavam como Davi, angustiadas, atribuladas e estavam com os pensamentos sobrecarregados. Às vezes a gente tem uma semana péssima, a semana pode ter sido ruim, você pode estar preocupado com o dia de amanhã, segunda-feira, você pode não estar dormindo há alguns dias, mas Deus, Ele diz para todos nós essa noite, descansem nele. Eu agradeço a oportunidade. Amém, glória a Deus. Chamar a irmã Daniele para ela estar contando um testemunho. E o tanto que é bom, né? A gente ouvir pessoas jovens, igual eu, né? E o Gabriel, e a Sam, e a Ana Laura, fazendo a obra, né? Desenvolvendo o ministério. Isso é muito lindo. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Esse testemunho já era para mim ter contado, compartilhado com a igreja, né? Mas não importa o tempo. O importante é que aumente a nossa fé e edifique, né, a nossa vida. Naquele tempo de frio louco, eu saio 5 horas de casa da madrugada, então vesti um monte de roupa, né? E eu trabalho lá depois do autódromo de Goiânia. Então, assim, é um percurso muito grande pegando friagem. E eu estava com a imunidade muito baixa. Estou falando estava porque eu tenho certeza que eu já não estou mais. E nesse ir e vir, toda vez eu sentia muito frio. Eu ia com 3 peças de roupa na parte de baixo, na parte de cima e a capa, né, que veda bastante frio. Um certo tempo, numa quinta-feira, eu cheguei no serviço, nem cheguei a entrar no estacionamento. Na hora que eu fui tirar as roupas, eu travei. Não estava dando conta nem de levantar. Minha coluna travou sem uma explicação. E aí eu falei, gente, como que eu vou entrar? Eu estava no estacionamento e estava lá encurvada, gente, encurvada mesmo, parecendo um corvo mesmo. E
E aí eu falei, meu Deus, eu preciso trabalhar. E fui trabalhar mesmo assim, com maior dificuldade. Passei a quinta-feira com muita dor mesmo. Que eu falei até pro meu marido, falei, amor, não vou dar conta de voltar dirigindo. Como que eu faço? Ele falou, deixa a moto aí e vem de Uber. Eu falei, não, mas amanhã eu tenho que voltar a trabalhar. E vim encurvada na moto quando eu terminei o meu expediente. Encurvada, gente, o povo olhava para mim e falava, o que essa menina está fazendo desse jeito na moto? E eu vim pela misericórdia de Deus, porque por mim eu não vinha não. Tá, cheguei em casa morrendo de dor e fiquei. Aí meu marido, vamos no médico. Aí foi aquela luta, tal, etc. Resumindo, deu um choque térmico, porque eu não tinha estrutura para aguentar aquela friagem, porque eu não sou do frio nem do calor. E o frio me pegou mesmo assim, de uma maneira inexplicável. E aí, quando foi de madrugada, de quinta para sexta, eu falei, não dou conta de levantar. Não dava conta de levantar, só mandei uma mensagem para minha patroa, falei, não dou conta de trabalhar. Não fui. O meu marido pegou, comprou um remédio para mim, comecei a tomar, e nada de melhorar. No sábado, se eu não me engano, foi aniversário da igreja, né? Não foi? Foi no aniversário da igreja, eu vim entalada, com uma tala, com cinta e dura. O povo olhava assim, eu estava desse jeito. Mas vim, para honra e glória de Deus. Na outra semana, iniciou uma campanha. Não vim no primeiro dia nem no segundo. No terceiro dia eu vim para essa campanha, no qual foi iniciada. Eu vim e fiquei bem aqui. Fui a única que não ajoelhei, porque eu não dava conta. E aí o pastor começou a interceder, a orar, colocou a imposição de mãos, colocou sobre a minha cabeça e pediu auxílio de uma pessoa para colocar nas minhas costas, né, na minha coluna. Eu senti a minha coluna fazer assim, para frente. E eu já não andava direito, né, estava andando toda dura, eu já não abaixava, eu já não movimentava. Quando ela fez assim, eu só senti ela queimar e um estralo. Ao mesmo tempo, foi a mesma coisa de tirar com a mão. Eu não estava sentindo mais nada, eu já andava direito, eu já abaixava, eu já começava a me movimentar. E eu falei, gente, será coisa da minha cabeça? E recebi aquela bênção, né, naquele dia, a cura. E fui para casa. A primeira coisa que eu fui e fiz foi tirar a tala, tirar a cinta, que eu já não aguentava mais, gente. Tala e cinta, com barbatana. Só mulher mesmo sabe o que é, viu? Porque quando quer ficar cinturada, né? Igual aqueles corcelê que a gente usava antigamente, aquele povo de antigamente. Cheguei lá em casa, arranquei. Menina, abaixava, subia, descia, só não pulava porque não era para pular, né? Mas falei, gente, não é possível. Então, assim, no outro dia, a pastora me mandou uma mensagem e falou assim, como que você tá? Eu mandei, foi um vídeo para ela. Tô aqui fazendo faxina, que eu não estava dando conta nem de banhar sozinha, nem de comer, nem de sentar, de nada. E eu falei, tô aqui pulando, fazendo faxina. Ela falou, ô, Glória. E eu falei, Glória? Glória é minha mesmo, que recebi e acreditei. Por quê? Eu não sei qual é a cura que você está precisando, seja ela espiritual, emocional, física, mas quando tiver campanha, entrega para Deus, porque eu não vim no primeiro nem no segundo dia. No terceiro dia que eu vim, eu recebi. Mas não fique esperando somente dos pastores, né? Seja presidentes ou pastores auxiliares, seja de quem for interceder por você. Dobre os seus joelhos no chão e se não dá conta de dobrar, clame a Deus que Ele vai te responder. Porque o Deus que eu conheço, o Deus que eu sirvo, Ele está aqui nesta noite. E vocês que já tiveram a oportunidade, né, de me conhecer, quando eu cheguei aqui, o bagaço, parecendo a Olívia Palito, um fantasma, porque eu não me reconhecia, gente. Estava destruída. E hoje eu estou aqui para a honra e glória de Deus, não para a minha glória. E eu agradeço a oportunidade. Amém. Eu vejo que aqui nessa igreja tem pessoas muito usadas por Deus. Às vezes você nem sabe, mas Deus está te dando dons e dons. E a nossa pastora já pregou uma vez que quando Deus dá dom para você, não é para você. É para você usar com outra pessoa. E aproveitando que a irmã Daniela veio aqui, eu também vou contar um testemunho que todos conhecem meu filhinho, né, o Adam. A gente viajou um tempo atrás e, gente, quando a gente chegou, o Adam, ele se transformou, né, meu bem? Ele virou uma outra criança. Eu não reconhecia. A gente colocava os
pés dentro de casa, ele começava a chorar. Era uma coisa sobrenatural. Ia lá para a casa da minha sogra, ficava tranquilo. Vinha para a igreja, não chorava nada. Pisava o pé, descia, ele encostava no chão, ele gritava. Não era um choro, era grito. Ele gritava e não parava. E ficava 3, 4, 5 da manhã, das 10 às 5, direto, chorando. E eu não sabia o que era. E eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Aí eu, né, nesse momento eu não pensei que era água espiritual, achei que talvez fosse dente, talvez fosse fome, talvez fosse alguma coisa, né, física no corpo dele. E aí foi desesperador para mim, porque ele não dormia, ele só chorava e eu não sabia o que fazer. E ele não me falava. Às vezes eu chegava nele e falava, é só falar para mim, filho, é só falar que eu resolvo. E eu chorei muito porque uma coisa que eu e o meu marido sempre prezamos é a nossa casa vai ser um lugar de paz. E eu não estava tendo paz nenhuma. Ele gritava, chorava, e eu chorava, estressava, meu marido chorava. Estava todo mundo chorando, porque a gente não sabia o que resolver com ele. E aí, no chá das mulheres, a irmã Daniele foi usada para mim. Ela foi usada. E Deus já tinha usado ela uma vez atrás, né, irmã? Para falar, uma vez que eu vim aqui, ó. E estava aqui, chorando aqui, e Deus tocou no coração da minha sogra, que falou com ela, e ela veio aqui, e eu me derrubei no chão, eu perdi todas as forças do meu corpo, porque ela falou assim para mim, alguém está orando contra o teu filho, eu vejo a macumba contra a vida do seu filho. E aí no chá das mulheres ela falou, quando você chegar em casa, você ora por ele. Gente, foi a primeira coisa que eu fiz, eu cheguei, né, meu amor, cheguei e falei, amor, vamos orar pelo Adam. E oramos, nunca mais. Ele não teve, gente, nunca mais ele chorou, nunca mais. Agora a gente chega em casa, ele é outra criança. E, assim, me entristeceu muito, né, porque ela falou que era alguém da nossa família que estava orando contra, eu fiquei muito chateada, porque já me veio uma pessoa na mente, mas eu fiquei muito feliz que Deus mostrou isso para ela, para nós afastarmos isso da vida da gente, para não deixar isso acontecer e ter mostrado para ela a solução. Porque uma coisa é quando Deus mostra o problema, uma coisa é quando Ele te dá a solução para resolver o problema. E Deus me deu a solução naquele dia. E hoje a gente chega com o Ada em casa, ele não chora. É incrível, ele não chora. Porque antes parecia, gente, que estava machucando ele. Se vocês vissem, vocês chorariam. Porque parecia que estava batendo nele. Era horrível. Eu falava, eu estou sendo uma péssima mãe, nós estamos sendo péssimos pais, porque a gente não consegue resolver. E uma oração transformou a vida dele. Eu fico muito feliz. E por isso que eu falo, aqui nessa igreja tem pessoas usadas. Porque Deus usou a Daniele para a minha vida 2 vezes. Deus usou um pastor para mim uma vez também, numa campanha em que eu estava orando. E aí era um momento muito difícil para mim e para o meu marido, em relação ao emprego dele. Estava nesse não sai do emprego. Estava terrível. E eu falei assim, pronto, agora nós temos filhos, tenho meu marido, tem filhos, não vai dar certo, nós vamos ficar sem dinheiro, sabe? E Deus usou o pastor para falar para nós que Deus ia abrir as portas, e Ele abriu. Ele abriu portas até maiores do que a gente imaginava. Melhores do que a gente imaginava. Então, assim, Deus usa. Só basta você abrir seu coração. Eu sei que muitas das vezes tem pessoas que têm medo, eu não sei se é de Deus. E às vezes alguém vem orar para você e você está com o coração duro para ouvir. Não sei se é de Deus. Faz prova com Deus. Fala, Deus, confirma, porque Deus confirma. Todas as vezes que Deus falou comigo, Ele confirmou 2, 3 vezes. E a mesma pessoa vinha em mim 2, 3 vezes e falava a mesma coisa que eu precisava ouvir. Então tem pessoas usadas neste lugar. Permita ser usado neste lugar. Você tem que abrir seu coração para receber isso. Amém? Passar agora para o momento da oferta. Queria que o pastor Sérgio trazesse o altar da oferta. E você que tem uma semente para este lugar. Gente, eu já venho falando várias vezes, e vou continuar repetindo para você entender que oferta não é sinal de bondade. Oferta é uma resposta ao seu amor a Deus. Simples assim. Não é porque a gente é bondoso ou porque está sobrando demais.
Porque uma viúva tinha apenas uma moedinha, gente. Então não estava sobrando na vida dela. Mas ela mesmo assim reconheceu Jesus e ofertou. Eu não estou falando para você tirar daquilo que você não tem. Mas quando você tira daquilo que você não tem, Deus te dá muito mais. Deus surpreende. Deus surpreende. E vamos fazer, né, um ato da oferta nessa noite. Você que tem, você está com a oportunidade de ofertar. Se você, né, por acaso também dizimou, já fique aqui para a gente estar orando. Podem vir, estão com a oportunidade. Amém. As pessoas que dizimaram, estenda as suas mãos. Senhor, meu Deus, meu Pai, que estão pessoas que se comprometeram a ser fiéis a Ti, fiéis à Tua obra. Que o Senhor possa estar dobrando, multiplicando, abençoando, prosperando, guardando, zelando o celeiro dessas pessoas, a finança dessas pessoas. Que essas pessoas possam continuar sendo fiéis. E eu sei que quando somos fiéis contigo, o Senhor é fiel conosco. Então seja fiel na vida dessas pessoas que estão aqui, que dizimaram. Continue abençoando para que elas possam continuar desenvolvendo este papel na sua obra, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode voltar para o seu lugar. Amém, meus irmãos. Boa noite. A paz do Senhor para todos. Espero que todos estejam muito bem. Eu quero primeiramente agradecer essa oportunidade maravilhosa de estar aqui. Mais um momento da palavra. Agradecer primeiramente a Deus, né, por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Agradecer aos meus pais, os pastores, por essa oportunidade também. Agradecer vocês por estarem aqui em mais um momento, né? Porque o dia de hoje é uma primícias a Deus que a gente faz aqui, né? Nós estamos participando de uma primícia, pegar o primeiro dia da semana e trazer para Deus, para que a nossa semana seja maravilhosa daqui para frente, amém? Eu quero fazer um estilo um pouco diferente hoje de palavra, seguindo alguns versículos. Quero até que o Mateus me ajude nisso. A gente vai falar hoje a respeito de Provérbios, do livro de Provérbios. E aí eu quero trazer alguns versículos. Mateus, prepara aí a versão NVT, tá? A versão NVT que é a nova versão transformadora, né? Se eu não me engano, acho que é isso. E ela é bem clara no que a gente vai passar aqui, né? No que eu vou passar. E eu espero que todos entendam, né, da forma mais clara possível, porque a Bíblia, eu tenho certeza que quando as pessoas foram inspiradas para fazer a Bíblia, né, que Deus inspirou essas pessoas, Ele não quis que a Bíblia fosse de difícil entendimento, né, de forma nenhuma. Na verdade, ela é muito simples e fácil de ser entendida, para que não ocorra a pessoa não pense algo que não seja o que está escrito. Tá bom? Amém? E aí eu quero falar de Provérbios hoje, e aí agora a gente entra nos versículos. Mas caminhando um pouco em Provérbios, eu consigo analisar Provérbios de uma forma diferente dos outros livros da Bíblia, né? Porque a Bíblia é um conjunto de livros, e lá tem esse livro de Provérbios que, se a gente analisar boa parte dele, cada versículo é como se nós virássemos uma chave, obviamente, se nós quisermos, né? A gente vira uma chave a cada versículo na nossa vida. Isso é uma coisa que cada um pode fazer. Só que muitas vezes a gente só lê por ler mesmo, né? E nem para analisar o que está sendo dito ali. E Provérbios é um livro que ele é de fácil entendimento, né? E que a gente consegue navegar por ele, virando essas chaves cada vez mais na nossa vida. Então eu quero que a gente leia os versículos que a gente vai ler agora, imaginando isso. Imagina que cada versículo que a gente terminar de ler é como se uma chave virasse na sua cabeça, e aí você falasse: nossa, agora abriu uma nova gaveta aqui para eu adicionar coisas novas na minha vida. Amém? E aí, Provérbios, como é que ele foi escrito? O rei Salomão escreveu ele, e ele escreve 2 livros, né? Tem pessoas aí que pensam de outra forma, mas Provérbios e Eclesiastes é escrito pelo rei Salomão.
e em momentos diferentes de sua vida. Pode ser que, só pela leitura ali, por não entender a história de Salomão, as pessoas leem Provérbios e acham maravilhoso tudo que está escrito, né, falando da formiga e tudo mais, falando de vários assuntos que a gente vai ver aqui. E pode ser que a pessoa engate para Eclesiastes e tente pensar da mesma forma. Só que ali naquele momento, em Eclesiastes, é um momento diferente que o rei Salomão está, né, nessa questão da escrita do livro. E a gente consegue perceber que existe uma questão até filosófica ali do jeito que ele escreve, né? Aqui é um livro de ensinamento e no outro livro é um livro em que Salomão se encontra mais velho. Ele tem outros pensamentos a respeito da vida e outros pensamentos a respeito, talvez, do próprio Deus. Porque Salomão, ao longo do tempo da sua vida, ele acabou caindo em situações que podemos dizer que deu uma leve distanciada daquilo que Deus queria para ele. Eu acredito que alguns de vocês possam imaginar, né? A gente vai entrar nisso aqui. Se a gente analisar o reinado de Salomão, que é filho de Davi, o reinado de Salomão, ele é conhecido por ser um reinado de paz e prosperidade. É um reinado que ele foi conhecido por conta disso. Por quê? Por conta da sua alta sabedoria, né? É um cara que é um dos mais sábios que já passaram pela terra. E por que o reinado dele foi um reinado de paz e prosperidade? Eu posso trazer aqui 2 pontos. E o primeiro ponto que eu trago do porquê que esse reinado é de paz e de prosperidade e não de guerras, é porque o primeiro ponto é que ele herdou isso do governo anterior, que no caso é o governo do rei Davi. Então ele herda o governo do seu pai, e no governo do seu pai, para resolver várias questões, ocorreram guerras, né? Ocorreram guerras naquele momento. Então, por conta disso, ele consegue herdar um governo que já está muito bom e continua esse reinado. Então, esse é um dos motivos do porquê o reinado de Salomão é conhecido por ser um reinado de paz e prosperidade. Amém? O outro motivo é que Salomão, ele aprendeu muito com seu pai, né? Ele aprende muito com o rei anterior. E ele traz esses ensinamentos, né, de seu pai para esse novo reinado. E também, obviamente, ele traz uma sabedoria vindo da casa dele e uma sabedoria vinda de Deus também. Ele deixa isso, né, estar em todo o reinado dele. Vamos falar ali do início para frente, né? E a gente sabe que o final foi um pouco diferente. Então, esses são os 2 pontos. E aí, voltando aqui para Eclesiastes, a gente precisa compreender que o momento dessa escrita é o momento do Salomão mais velho. Salomão que talvez não tem tanta perspectiva igual tinha quando estava escrevendo Provérbios. E a gente vê, né, ele falando que tudo é vaidade e tudo mais, então é um jeito diferente de falar. E por que isso aconteceu? Se a gente parar para pensar as coisas que aconteceram e ver a história do Salomão, em um certo ponto, a gente percebe que ele foi um cara que quanto mais o tempo passava, mais ele conseguia poder e mais ele conseguia adquirir essa sabedoria para conseguir coisas para si próprio. Então, existe uma parte da história que a gente consegue entender que quanto mais esse poder ia aumentando na vida dele, quanto mais riquezas, né, mais ele queria conquistar e cada vez mais e cada vez mais. E naquele momento em que Salomão vivia, para você conseguir chegar em um outro ambiente, em um outro reinado e conseguir talvez governar ou dominar sobre aquilo, existia uma questão cultural que linkava uma com a outra. E naquele tempo, não sei se vocês sabem, mas era meio que proibido numa parte espiritual, e obviamente até hoje também é proibido, e a gente vai entrar nesse assunto, de você, por exemplo, se casar com uma pessoa de outra cultura. Então, para as pessoas que acreditavam em Deus, você casar com uma pessoa de outra cultura, você vai adquirir aquela cultura. Então, ao longo da história de Salomão, aconteceu essas questões, porque quanto mais o poder, mais ele chegava em algum governo específico para entrar, né, com as suas garras naquele governo, para aumentar o seu poder, ele precisava, como por exemplo, ficar com a filha do rei para se casar com ela e ter o tanto de mulher que ele tinha, né, e conseguir
estar com o poder absoluto naquele tempo. Quem consegue entender? E um dos motivos para que Salomão tenha essa mudança de mentalidade ao longo de seu tempo de vida é justamente por isso, por deixar que outras culturas afetem aquilo que Deus queria para ele. Então esse é um dos motivos. E aí eu posso trazer isso para os dias de hoje, porque nada muda, né? A gente olha essa história e olha que isso já aconteceu, com certeza, em outros pontos da história do Antigo Testamento, mas se a gente parar para analisar, no dia de hoje também funciona da mesma forma. Se nós decidirmos estar com alguém que não tem o mesmo propósito, o mesmo ponto, o mesmo foco, a gente vai acabar consumindo aquela cultura, né, para a nossa vida, e vai acabar embolando tudo, e você vai ter outros pensamentos a partir daí. Então, pode ser que você esteja, né, principalmente jovens, esteja com o pensamento de: não, mas eu conheci uma pessoa, como é que é tão legal, a única coisa é que ela não é crente. Eu acho que ao longo do tempo eu vou conseguir fazer uma mudança, fazer uma transição nessa pessoa, essa pessoa vai quebrantar o coração. Sendo que, na verdade, a gente tem que pensar de uma forma diferente. A gente tem que pensar em uma pessoa que já está no foco. E não para ter esse trabalho de achar que vai talvez mudar essa pessoa. Pode ser que aconteça isso. Pode ser que em 1% aconteça da pessoa realmente mudar na vida, né? E mudar completamente. Só que você vai apostar isso? Vai apostar toda a sua vida nisso? Então, esse é um dos pontos de Salomão, da história e da vida dele, que a gente pode trazer para nós. Não, cuidado, né, com as pessoas de que nos aproximamos. Cuidado com as pessoas que a gente quer próximo de nós, né, e principalmente sendo cônjuge, né, porque isso muda completamente a nossa vida. Quem consegue entender? Outra coisa que eu tiro também do reinado de Salomão para as nossas vidas é que Salomão e todas as outras pessoas, até nós, fazemos isso. Nós herdamos a cultura dos nossos pais. Falando para os jovens, né? Para todo mundo também. Nós herdamos a cultura dos nossos pais. Então, herdar um governo bom e manter ele, Salomão conseguiu fazer isso, né, ao longo dos anos. Então, o que nós precisamos compreender é que o governo hoje em dia é a nossa casa. Então, você jovem, acabou de começar um novo lar, começar uma nova história, você vai ver as coisas boas que estavam no governo antigo e vai trazer para a sua vida nova. E algumas coisas talvez não vai acontecer, né? Não vai acontecer de vir junto. Isso é normal, né? Então, um outro ponto que a gente pode guardar para o nosso coração é exatamente isso. Pegar todas as coisas boas do governo dos nossos pais e trazer para a nossa casa também. Porque pode ser que a gente tenha um ego ou algo do tipo, de não fazer do meu jeito, principalmente jovem, né, que tem essa mentalidade assim de eu estou certo 100%, tá de boa, vou fazer aqui, o mundo gira ao meu redor, né? Que eu também já tive esse pensamento, não dá para fugir, né? Então, a gente acha, o jovem em uma certa idade acha que está certo em tudo. E esse é um grande problema. Consegue entender? Então, gente, agora eu vou avançar nos versículos para a gente ir conversando aqui. Mateus, coloca aí Provérbios capítulo 10, versículo 1. Vamos ver, está em VT, né? Então pronto, só se acabar a energia que eu volto o celular. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3 e... Os provérbios de Salomão. O filho sábio alegra seu pai. O filho tolo entristece a sua mãe. Esse aqui é um grande versículo. Lembra que eu falei que a gente vai analisar cada versículo hoje aqui como se fosse uma chave para virar. Vamos repetir agora fazendo isso aqui, ó. Vai lá. Os provérbios de Salomão. O filho sábio alegra seu pai. O filho tolo entristece a sua mãe. Abriu um negocinho na cabeça, hein? Olha que versículo simples de se analisar. E aí, eu te pergunto, por que é tão simples assim um negócio desse? Olha o tanto que está simples escrito na Bíblia. O filho sábio alegra seu pai.
o filho tolo entristece sua mãe. E aí você pode falar isso para mim, mas é muito simples, aí todo mundo sabe disso. Mas realmente todo mundo sabe disso. E Deus deixou simples assim justamente para não ter desculpa. Porque é tão simples e mesmo sendo simples, às vezes nós jovens não fazemos. Essa é a grande verdade. Então, se fosse complexo, aí que não faríamos mesmo. Agora, sendo simples, não tem desculpa. O filho sábio alegra seu pai, o filho tolo entristece sua mãe. Toda vez que você for fazer algo, ou estiver, sei lá, no processo de fazer algo, dá uma analisada. Você está debaixo do lar dos seus pais, né? E da vida deles e todo o ambiente que eles criaram para você. E aí, você colocando esse versículo aqui como uma chave virada na sua cabeça, todas as vezes que você entrar em algum conflito ou algo do tipo, você vai parar e falar assim, será que o que está acontecendo, eu não estou sendo um filho sábio? Né? Será que eu olhando para os meus pais, porque assim, eu tenho essa percepção, sempre tive, eu não sei, todos os jovens, mas sempre quando acontecia algo e os meus pais não ficavam muito, assim, não gostavam muito do que acontecia, eu já sabia na hora, 100%. Sabia 100% que alguma coisa estava errada ali. E aí, algumas vezes, né, por ser jovem, às vezes a gente não volta. Mas às vezes a gente volta e tá bom, desculpa e tal. Então, o filho sábio, ele alegra o seu pai. Qualquer situação que você se pega vendo que aconteceu algo, opa, a gente está entrando em uma rixa, eu sendo sábio como filho, eu vou parar, abaixar o meu ego, abaixar a bola um pouco e falar, calma, talvez é eu que estou gerando tudo isso aqui. Porque muitas das vezes nós jovens, né, principalmente os jovens que não se casaram, isso acontece até no casamento também, né, mas não trazem essa alegria justamente por conta do ego. O ego é um negócio muito grande que tem na vida do jovem. Né? Olha a outra parte. O filho tolo entristece a sua mãe. É igual eu falei, você consegue ver a afeição da sua mãe e do seu pai. Se eles estão felizes com algo que talvez você está fazendo, ou se estão infelizes com algo que você está fazendo. Então, ainda bem, graças a Deus que não sou eu que estou falando, é a própria Bíblia que está falando, de forma simples e clara. Agora, se você acredita nela e vai obedecer ela, é outra história. Né? Então, qualquer coisa que você estiver fazendo, lembra desse versículo. Eu estou alegrando os meus pais fazendo isso? Eu estou alegrando? Ou eu estou entristecendo? Se eu estou entristecendo, eu vou voltar, dar um passo para trás e vamos resolver isso. Né? Amém? Vamos passar para o outro versículo. Passa aí, Mateus. Não sei o que eu estou fazendo com o celular, não. Olha o outro. Vamos todo mundo ler junto. 1, 2, 3 e... As riquezas de origem desonesta não têm valor duradouro, mas uma vida justa livra da morte. Novamente, não tem segredo nenhum no versículo, né? As riquezas de origem desonesta não têm valor duradouro. Eu vou dar um exemplo agora do negócio pesado, cabuloso, que eu não presenciei, mas eu ouvi, né? Vamos lá. As riquezas de origem desonesta não têm valor duradouro. Se a gente parar para analisar hoje o Brasil, vamos analisar o Brasil de uma forma aqui diferente. Se a gente parar para ver quantos investidores que tem, né, investidor mesmo investe o dinheiro bonitinho ali e tal, ganha uma porcentagem no mês, reinveste bonitinho. No Brasil, tem um cálculo que fala que 2,8% da população brasileira, que é em torno de 200 milhões de pessoas, né, para mais, são investidores. Então eles pegam o dinheiro, investem, mesmo que talvez investe mal, mas pelo menos está ali, fazendo alguma coisa, né, investindo e tal. Agora, se a gente pegar algo que está acontecendo nesses tempos agora e que vem crescendo cada vez mais, se a gente pegar um número que vem crescendo e muito com coisas erradas que as pessoas estão fazendo, e é estranho porque é um país com a maioria cristã, a maioria, mesmo que, né, é católico, né, boa parte, mas a maioria cristã, e a gente está passando por uma situação muito grave. Acontece que muito maior do que 2,8%, 0,3%, não sei, por cento da população que investe, hoje existem pessoas que estão gastando, juntando tudo, em torno de bilhões de reais em sites de aposta. Hoje em dia, algo que está muito sendo falado, tanto é que até o governo está pensando em proibir, para ver se para o brasileiro, é a questão do site de aposta.
Como que eu junto esse negócio com a questão do desonesto? É óbvio que essas grandes corporações que comandam isso tem uma questão meio desonesta aí, né? Que a gente não precisa falar, que todo mundo sabe. Só que existe uma questão de vício, né? Que entra na cabeça de todo mundo e as pessoas ficam doidas. Tem gente que ganha 2.500, eu vi o pessoal falando que tem gente que ganha 2.500 e está devendo 200 mil. E aí, onde que entra o desonesto? O desonesto entra exatamente agora. Deus, ele te faz com um tempo aqui na terra. Na verdade, ele não te fez com um tempo na terra limitado. Foi nós que pecamos e aí o nosso tempo ficou limitado, né? O nosso tempo é limitado na terra. Deus te fez com um tempo aqui, e aí você pega esse tempo de vida, separa boa parte do dia para trabalhar. Então você pega o tempo, que não volta atrás, troca em pecúnia, né, que é dinheiro. Você pega essa boa parte do dinheiro, e tem muita gente fazendo isso, eu acredito que ninguém aqui faz, pegando o seu tempo, literalmente, não é o dinheiro, é o seu tempo, que você separou ali para trabalhar. Você pega o seu tempo e aposta em casas de aposta, por exemplo. É um exemplo, né? Então, como que entra o desonesto? Você está sendo desonesto com o seu próprio tempo de vida. Ué. Deus fez um negócio perfeito para você. Você está gastando o seu tempo, o seu dinheiro, que é o seu tempo. Não tem como. De forma desonesta com você mesmo e com Deus. Isso é uma forma desonesta. Por que é desonesta? Porque todo mundo sabe que a porcentagem é 99% para casa e 1% para a pessoa que está jogando. Então, não faz sentido, né? Não faz sentido um negócio desse. Então, isso é um ponto, né? As riquezas de origem desonesta não têm valor duradouro. E aí eu trago um outro exemplo aqui de, sei lá, riqueza ou dinheiro a mais desonesto. Eu trabalhava em um lugar que alguns rapazes estavam falando isso. Alguns rapazes. Eu trabalhava lá e aí eu ouvi isso sendo falado. E aí só me falaram assim, porque eu nem vou atrás desse tipo de coisa, né? Me falaram e tal. Existiam alguns rapazes lá que vieram de um outro local. E aí eles estavam falando a respeito da vida deles e tudo mais. Estavam falando a respeito da vida deles e tudo mais. E aí eles falaram assim, ó. Rapaz, um tempo, eles entraram na vida deles lá de uma forma que não se entra. E aí eles falaram tranquilamente. Eles vendiam o próprio corpo para pessoas que estavam, né, pessoas muito mais velhas. Aí a gente nem precisa entrar nesse assunto. Aí os caras lá vendiam o corpo para outros caras e eles falavam que recebia muito dinheiro por conta disso. A gente veio e tal do lugar e tal. Aí de tanto conversar saiu isso. Aí todo mundo ficou assim, né, tipo, mas como assim, cara? Aí não, a gente recebia muito dinheiro por conta disso, né? E aí, não, mas então, cadê esse dinheiro todo e tal? Porque as pessoas pagam demais e tal. Só que é o quê? É riqueza desonesta. É um dinheiro desonesto. E aí o interessante foi depois o que os meninos falaram. Falaram, engraçado é que a gente ganhava muito dinheiro fazendo isso. Né? No momento ali a gente recebia muito dinheiro. Só que eu juro para você que não dava, tipo, um mês, eu nunca mais via esse dinheiro. Eu não via. Literalmente, o dinheiro é como se não existisse. Eu só fazia meio que por fazer, porque eu já estava na onda. E aí ele falava chocado, assim, tipo, não recebia. E aí hoje eu estou trabalhando aqui, realmente trabalhando. Mas antigamente é como se... E ele não entendia, né? Obviamente, a pessoa não está numa questão espiritual para entender isso. Mas a própria Bíblia já está falando. As riquezas de origem desonesta com o seu próprio corpo não tem valor duradouro, não adianta nada. Você pode perguntar para qualquer pessoa que faz isso também, né, em outra ocasião, a pessoa vai falar a mesma coisa. Ninguém tem uma vida que é duradoura em relação a riquezas. Amém? Agora, mais uma vida justa livra da morte. Então, nesse ponto aqui, a gente pode pegar de pessoas que realmente usam da sua vida para, sei lá, acabar com a vida de outra pessoa, né? Para roubar algo de outra pessoa. Então, essa pessoa ela não vai estar livre da morte em alguma ocasião específica. A própria Bíblia está falando isso, gente. Então, é algo simples que nós podemos colocar na nossa vida. É uma outra chave que você pode virar. É a Bíblia, hein? Falando de forma simples, atual, né? Provérbios é muito atual, assim como toda a Bíblia. Amém? Mateus, passa para o próximo aí. Olha o 3. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas se recusa a satisfazer o desejo dos perversos. É engraçado que esse versículo aqui, se você pegar vários testemunhos de pessoas, testemunhos básicos assim de
de Deus agindo na vida dessa pessoa. Você vai conseguir ver que esse versículo aqui, ele é super interessante e prova tudo. O Senhor não deixa o justo passar fome. Quantas pessoas, eu acredito que você já deve ter visto e ouvido falar de pessoas que estavam sem, sei lá, um alimento do dia seguinte. Essa pessoa ora e aí aparece alguém na casa dela e fala: eu senti de dar isso aqui, uma cesta de alimento, né, para vocês. Quantas vezes a gente já não ouviu? Eu já ouvi isso na internet, já ouvi isso pessoalmente. Se eu não me engano, aconteceu conosco, né, pai? Aconteceu conosco, né? O rapaz tinha uma Kombi, não era? Era algo assim, né? Não lembro, não. Acho que o pai falou uma vez. Então, você está cumprindo aquilo que Deus quer para a sua vida, você está vindo aqui e aprendendo cada vez mais, você tem uma vida justa com a sua família, consigo mesmo, para Deus, você não vai passar fome. O Senhor não deixa o justo passar fome. Não tem como. Eu nunca vi isso acontecer. E aí, o restante aqui também é interessante. Mas ele se recusa a satisfazer o desejo dos perversos. Como que eu entro nisso aqui? Existem algumas pessoas que são normais, né? Elas não são crentes, estão por aí. Elas são pessoas normais. Existem nós, os cristãos, né? Nós estamos aqui, evangélicos, e existem os perversos. E aí eles estão escritos aqui. É engraçado que as leis que Deus estabelece, as leis e regras que Deus estabelece para nós, não são só para nós cristãos. Então, por exemplo, o jovem que ele não é sábio e está na igreja, e ele não cuida para que os seus pais não fiquem tristes. Por exemplo, né? Está acontecendo uma doideira na casa, o filho não quer respeitar ninguém e tal. A lei e a regra que Deus estabeleceu, ela é justa para todos. Então, para a sua vida, não vai estar nada legal. Agora, pode ser que um outro jovem que está no mundo, que obedece o pai e a mãe, para ele está tudo certo. E aí ele está honrando os pais, e aí aquilo que a Bíblia fala que honrar os pais, os dias serão acrescentados na terra, vai acontecer com ele e não com você. Por quê? Porque Deus é justo. E aí, a outra parte são os perversos, mas se recusa a satisfazer o desejo dos perversos. Essas leis e regras que são bondosas, para os perversos não vai funcionar da mesma forma. Por quê? Porque eles estão quebrando um negócio que é como se fosse um pacto social. Existe um pacto social, por exemplo, do nosso governo. Nós somos trabalhadores, a gente sai todo dia de casa, vai trabalhar, faz as coisas tudo certinho. Então, o pacto não está quebrado. Agora, existem pessoas que saem por aí tentando roubar as outras. O pacto está sendo quebrado. Essa pessoa está quebrando um pacto social chamado Goiânia, por exemplo. Existe um pacto social chamado Goiânia, e aí essa pessoa está quebrando isso. Ela precisa ser detida. Ela precisa, né, alguém precisa deter ela. A justiça vai deter ela. E aí aqui, a justiça de Deus, ela acontece. Porque o perverso é como se ele estivesse quebrando um pacto social que Deus fez com a humanidade. Se ele está sendo perverso, acabando com a vida de outros, a justiça de Deus vai atrás dele. Então pode ficar tranquilo que esse versículo aqui, ele é completamente verídico. Amém? Mateus, passa para o próximo aí. Olha o 4. Isso aqui é bom demais. Vamos ler todo mundo junto. 1, 2, 3 e... O preguiçoso logo empobrece, mas os que trabalham com dedicação enriquecem. Não, isso aqui é doido demais. É engraçado que aqui a Bíblia está falando que os que trabalham com dedicação não são os que trabalham super duro. É o que trabalha mais duro que vai enriquecer. Talvez não é. Agora, trabalhar com dedicação, não interessa a área que você tiver. Você vai alavancar, você vai aprender cada vez mais, você vai subir níveis e aí, ao longo do tempo, vai chegar a riqueza. Você vai enriquecer ao longo do tempo. Então, é com dedicação, não interessa a área. A própria Bíblia está falando isso aqui. De forma clara demais, gente. Os que trabalham com dedicação enriquecem. Agora, lá em cima, o preguiçoso logo empobrece. Se a gente entortar o texto aqui, a gente vai conseguir ver a mesma coisa. O preguiçoso logo empobrece. Por que o preguiçoso logo empobrece? Porque assim, o preguiçoso, vamos lá, vamos entender ele. Vamos entender o que é o preguiçoso. O preguiçoso, ele não quer fazer aquilo que ele tem que fazer hoje. É um grande exemplo. Hoje é domingo, eu estou de boa, vou ficar tranquilo aqui. Um exemplo, né? Está com preguiça de fazer algo. Só que é interessante que tudo, eu já falei isso aqui uma vez, tudo que Deus fez na terra e deixou para nós, tudo está em movimento.
Esse é um exemplo. Tudo que Deus fez está em movimento. É engraçado, aqui, ó. Isso aqui, de uma forma atômica, se a gente olhar num microscópio de forma atômica, né, bem exagerado mesmo, você vai ver que as partículas aqui estão em movimento. Só que essa placa aqui, ela está parada para nós, né? Só que de forma bem, um zoom bem grande aqui, né, dando um exemplo bem claro, é como se tudo estivesse em movimento aqui. Então, tudo que Deus fez está em movimento. Planetas estão em movimento, as pessoas estão em movimento, o seu coração está em movimento, não pode parar. Se o seu coração para, você morre. Aí, o interessante vem agora, o preguiçoso logo empobrece. Empobrecer, né, pegando essa palavra aqui, você vai perder o seu dinheiro. Se você é rico, você vai perder completamente ele. Eu só fiquei parado, por que eu estou perdendo tudo? E aí entra um negócio muito interessante. Vou dar um exemplo muito claro aqui. Lá no início dos tempos, lá quando o povo começou a trocar dinheiro, as pessoas tinham ouro, e aí elas trocavam ouro por alguma outra coisa que ela queria comprar, né? Um alimento e tudo mais. Acontece que o governo, para conseguir ter mais dinheiro, ele fundia o ouro, tinha um certo ouro ali guardado, fundia esse ouro e jogava metais dentro. E aí jogando metais, jogando, sei lá, alumínio, qualquer coisa, o ouro fica um pouquinho maior. E aí quando acontece isso, o ouro perde o seu valor. E aí a gente chama isso hoje de inflação. É o que o governo faz com a gente quando ele imprime dinheiro e está devendo para outros países. O governo deve trilhões, imprime um monte de dinheiro e o nosso dinheiro vale menos. Então, por exemplo, você é preguiçoso na finança. Você deixa seu dinheiro parado no banco, por exemplo. Você não investe. Então, você está sendo preguiçoso nas finanças. O que acontece? O seu dinheiro em 10 anos, R$100 vai valer 20. Então, aqui, o preguiçoso logo empobrece. O seu dinheiro não vai ficar parado porque você é preguiçoso. O mundo está andando, as coisas estão acontecendo. Então, o dinheiro vai diminuindo de valor. Você tem que fazer ele trabalhar. A mesma coisa para a sua vida. Então, em tudo que você for preguiçoso, se você... Vou dar um exemplo. Se você parar aqui hoje e falar assim, não vou aprender mais nada, eu vou ficar tranquilo aqui, e as pessoas que se virem aí, as pessoas vão continuar avançando na vida delas e você vai ficar estagnado e as coisas vão dar. É como se você estivesse dando ré. Então, em tudo na vida, isso funciona. E aqui o texto está falando. O preguiçoso não vai ficar com o mesmo dinheiro que ele está, por exemplo. Na verdade, ele vai perder esse dinheiro. Ele vai empobrecer cada vez mais. Amém? Passa para o próximo aí, Mateus. Olha aqui, isso aqui é um exemplo um pouco de preguiça, né? Vamos lá. O jovem sábio faz a colheita no verão, mas o que dorme durante a colheita é uma vergonha. Não sou eu que estou falando, né? É a própria Bíblia. Graças a Deus. O jovem sábio faz a colheita no verão. Por que fazer a colheita no verão? Porque o verão, para outras pessoas, é o momento de você... vamos esbaldar, vamos fazer o que a gente quiser fazer. Sendo que a vida, ela é feita de altos e baixos, né? Acontecem altos e baixos na vida o tempo todo. Muitas pessoas chamam isso de senoide, que é essa questão dos altos e baixos. Então, em tudo que a gente for ver, tem isso também, né? Se a gente for analisar, o som é feito através disso, né? De ondas que acontecem. Então, tudo na nossa vida é feito de altos e baixos. E eu vou dar alguns exemplos. Você vai assistir um filme, né? Você vai assistir um filme, e aí você começa o filme, aí o filme começa aqui, ó. Rapaz, não quer nada com a vida, tá indo para a escola, tarará. Aí começa a subir o filme. Aí ele conhece uma menina muito bonita na escola. Nossa, a menina muito bonita, meu Deus do céu, fiquei apaixonado. Aí do nada, meu Deus do céu, tem um cara, é o líder da escola, ele já está apaixonado por ela conhece ele. Meu Deus do céu, minha vida, não sei o quê. Aí vai. Aí continua o filme. Aí do nada ele vai e esbarra com a menina fala, meu Deus do céu, eu estou solteiro, quer sair? Nossa Deus, eu quero sair. Aí a vida dele volta, ele fica alegre, não sei o quê, aí vai lá. Aí saiu com a menina, aí chega no alto, aí do nada aparece um vilão, uma aranha pica ele. Meu Deus do céu, minha vida vai acabar, não sei o que está acontecendo comigo, eu estou ficando com teia de aranha no braço, não sei. Aí lá está lá embaixo. Aí do nada ele começa a descobrir que agora ele tem poder, ele começa a grudar na parede, começa a subir, e não sabe o que está acontecendo, meu Deus do céu. Aí ele começa a lutar com o vilão e tal, e está quase derrotando o vilão, do nada, aí a tia dele morre. Meu Deus do céu, aí antes da tia dele morrer, ela fala, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Aí sobe de novo, agora eu vou acabar com você, vilão.
O filme geralmente é desse jeito. Ele vai e volta, vai e volta. Se um filme fosse parado o tempo todo, você não teria nem vontade de assistir. Não é verdade? E a nossa vida é exatamente desse jeito. A nossa vida é feita de altos e baixos o tempo todo. Então, nesses altos e baixos, a gente precisa entender para saber fazer a colheita de forma correta. Então, o jovem sábio, ele vai conseguir entender esses altos e baixos de sua vida e conseguir colher qualquer coisa que for, né, que você estiver pensando aí, por exemplo, no verão, que seria o momento ideal. Por quê? Porque o inverno é como se fosse uma baixa, né? Agora você precisa se recolher, se resgatar ali e depois voltar para a parte alta de novo da sua vida. Amém? Quem consegue entender? E aí, o que dorme durante a colheita é uma vergonha. Por quê? Porque é preguiçoso. Então, um versículo conecta com o outro. Mas o que dorme durante a colheita é uma grande vergonha.